Deus. Olha o que diz lá em Crônicas 7,14, né? Segundo Crônicas. Se, olha só, uma condicional, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está entendendo o que Deus quer? Lá no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E não será Malaquias 3,10, tá, gente? É quando fala Malaquias, 3,10, não. É o 4, versículo 6. O último versículo do Velho Testamento. E depois, se você quiser, abra lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Você pode meditar na sua casa, porque nós não iremos ler, mas iremos meditar no texto lá. 2 Samuel. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, nos últimos anos tem se falado muito em nosso meio sobre quebra de maldições, né? Sobretudo maldições dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós, bisavós, tataravós. São pactos, convênios, vínculos que foram firmados e que de alguma forma são responsáveis pelos estímulos e pelas respostas que nós damos à vida nos dias de hoje. E eu acredito que existam aspectos seríssimos relacionados a isso, que nós precisamos discernir e perceber, a fim de impedir que eles cresçam e se enraizem em nossas famílias. Então, há muitos anos atrás, já se vinha falando, quem gosta de literatura evangélica e lia os livros da Rebecca Brown, né? Ele veio para libertar os cativos, ou então do Daniel Mastral, né? Sempre falando sobre libertação, sobre maldições hereditárias. E realmente nós precisamos perceber isso, discernir, entender, a fim de cancelar essas maldições nos nossos vínculos familiares. Porém, eu me preocupo com o fato de que não tem havido a mesma preocupação e nem tem sido dada a mesma atenção, não as maldições que têm a ver com os nossos antepassados, mas as maldições que têm a ver com a cultura que nós estamos criando dentro do nosso lar, aquelas as quais nós somos absolutamente responsáveis, aquelas que estão sobre os nossos ombros, que tem a ver com a cultura que nós estamos formando dentro da nossa casa, aquelas aos quais você é a pessoa absolutamente responsável por perceber, por discernir e por impedir que ela cresça e tome conta da sua casa. Nesse sentido, eu acredito que Davi e seu filho Absalão representam o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram, no momento oportuno, perceber raízes de amargura e de ódio que vinham crescendo e se enraizando dentro da sua família, e que por fim viera infelicitá-los pelo resto de suas vidas. Nós precisamos então analisar a vida de Davi em relação aos seus filhos. E a primeira coisa que eu posso dizer em relação a Davi é que Davi era um homem de ação, era um homem ocupado, talvez como muitos de nós aqui nessa noite,
cheios de compromissos, cheios de responsabilidades, de contas a serem pagas, de respostas a serem dadas às demandas da vida. Davi era assim, ele tinha um reino para administrar. Ele era um homem de guerra, um homem de batalha. Ele tinha muitas lutas para serem travadas. A contabilidade do reino dependia de suas decisões. A administração, as finanças. Assim como nós hoje em dia temos as nossas responsabilidades, é a conta de água, é a conta de luz, é o aluguel, é a internet. Na empresa, o departamento de compras te cobra, o departamento de vendas te cobra, a contabilidade te cobra. Você vai me entender, você que também passa por essa via de uma existência ocupada, cheia de afazeres. Davi era assim. Segundo, Davi era um pai muito bem intencionado. E nós percebemos as boas intenções, ou quão bem intencionado Davi era em relação aos seus filhos. Por exemplo, nos nomes que ele dava aos seus filhos. Toda vez que nascia uma criança, Davi consagrava essa criança a Deus. E dava um nome que tinha um significado, um simbolismo, que adorava ao Senhor. Por isso ele colocou o nome de um de seus filhos de Adonias, ou seja, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Ao outro ele deu o nome de Abi-Shalom, ou o pai da paz. Abi, pai, Shalom, paz, o pai da paz. Ou Zededias, o pacificador. Imagine quantas boas intenções Davi tinha em relação aos seus filhos, quantos sonhos. Toda vez que ele ia consagrando aquelas crianças a Deus, jamais ele imaginou que um de seus filhos pudesse se revoltar contra ele, pudesse tentar tomar o reino das suas mãos, pudesse matar o seu próprio irmão, ou violentar a sua própria irmã. Jamais ele imaginou algo assim. No entanto, conquanto Davi fosse um pai muito bem intencionado, ele não conseguia, num dado momento, materializar essas boas intenções. Boas intenções num projeto de vida saudável para a existência dos seus filhos. Ele não tinha essa capacidade. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era fraco na condução do seu lar. Ele não conseguia transformar isso em algo palpável, tangível, mensurável, um projeto na vida dos seus filhos. E aí a tragédia toda começa a se configurar. Talvez porque Davi fosse um homem ocupado demais, muita responsabilidade. Talvez porque ele fosse ausente demais em relação aos seus filhos, e se encontrasse com eles apenas em ocasiões solenes, apenas nas festas do palácio. E o que havia entre eles era apenas muito respeito, muita reverência, e nada de brincadeira despretensiosa, banal, aquela presença apenas por estar, sair para brincar de bola, ir no campo caçar, pegar frutas. Não havia aquela presença desguarnecida, mas sempre muito respeito, muita imposição, muita reverência. E isso foi distanciando Davi de seus filhos. E aí a tragédia começa a se configurar então quando Amnon, um de seus filhos, se apaixona por Tamar, sua irmã. E a Bíblia diz que ele desejou tão ardentemente a sua irmã, que ele arquitetou um plano para possuí-la. Ele se fingiu de doente e mandou um recado para o pai,
pedindo que o pai enviasse a irmã para levar comida para ele. E quando Tamar chega na casa de Amnon e entra, Amnon tranca a porta e pula em cima da sua irmã e a humilha, a violenta, a estupra. E a Bíblia diz que depois de ter estuprado a própria irmã, Amnon sentiu nojo. E diz que o nojo, o asco que ele sentiu, depois de ter humilhado, ter violentado a sua irmã, foi maior do que o desejo de um dia tê-la. Mas agora já era tarde. O reino ficou sabendo do escândalo. O palácio ficou sabendo do escândalo. O rei ficou sabendo do escândalo. Porém a Bíblia diz que Davi, o pai, nada fez. Não chamou a Tamar para um abraço, para um aconchego. Não chamou Amnon para uma repreensão. Simplesmente não fez nada. Absalão, irmão de Tamar, toma as dores da irmã e a chama para morar consigo. E Tamar vai morar com Absalão e fica 2 anos morando com seu irmão. E durante esses 2 anos, eles ficaram esperando que Davi tomasse uma atitude, uma posição, e chamasse o filho para um confronto, e chamasse a filha para um consolo. Até que chegou um ponto que Absalão não aguentou mais de ódio pelo irmão, e a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Absalão de ódio pelo irmão, ao ponto dele planejar a morte do irmão. E ele manda um recado para o pai e diz: pai, deixa eu ir no campo caçar com Amnon. Davi, sabendo que havia algo de muito maligno naquele convite, diz: mas por que só Amnon? Por que você não leva todos os seus irmãos para caçar? Imaginando que estando todos os filhos, os irmãos juntos, nada aconteceria, porque um protegeria o outro. Mas Absalão, sentindo a impunidade, foi para o campo com os irmãos, e chegando lá, ele matou seu irmão Amnon. Ele dá ordem aos seus moços, aos seus funcionários, e manda matar o irmão. Mais uma vez o escândalo corre o reino. Mais uma vez o escândalo corre o palácio. Mais uma vez o escândalo corre. E Absalão vai se refugiar na casa do avô, num reino vizinho a Israel. E ele vai morar na casa do avô. E ele fica na casa do avô durante 3 anos, aos quais Davi não vai atrás do moço, não trata do problema, não resolve a situação. 3 anos se passaram, até que Absalão manda chamar o empregado do rei, Joabe, um alto assessor do rei, e diz: olha Joabe, eu quero voltar para Jerusalém. Davi permite a volta de Absalão, mas não o aceita no palácio. E Absalão vai morar numa casa ao lado do palácio, cerca de 2 quilômetros. E se passam mais os 2 anos, ao qual Davi não vê o seu filho, não trata do problema, não resolve a situação. Depois de 2 anos, Absalão manda chamar Joabe novamente e diz: olha Joabe, eu não aguento mais essa situação. Diga ao rei que veja a minha face, ou então que me mate. Nesse momento Davi permite a entrada de Absalão no palácio. Absalão entra, ele entra na sala do rei e caminha em direção ao rei. Eu imagino que naquele momento se criou um clima tenso, todo mundo esperando que Davi desse uma chacoalhada no seu filho e dissesse: o que é isso, meu filho Absalão? O que aconteceu? Você é sangue do meu sangue. Quanto ódio nesse coração. No entanto, sabe o que acontece? Davi se aproxima de Absalão, e diz a Bíblia que ele dá um beijo no rosto de Absalão e o despede.
Absalão fica revoltado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele sai do palácio, gritando em alto e bom som: não há justiça em Israel, não há critérios pelos quais o povo possa estar sendo julgado. O que está prevalecendo é a emocionalidade do rei. Se eu fosse rei, haveria justiça em Israel. E ele começa uma revolta armada, uma insurreição, e ele é proclamado rei sobre Hebrom. E ele levanta um exército que começa a marchar em direção a Jerusalém para destronar o seu pai. Davi é aconselhado a fugir para o deserto, mas ele deixa homens implantados ali no palácio para que dê maus conselhos a Absalão diante de um possível confronto entre os exércitos. E é exatamente isso que acontece. O exército de Absalão entra em confronto com o exército de seu pai Davi. E durante a batalha, a Bíblia diz que Absalão sai cavalgando em seu cavalo, e ele possuía um cabelo comprido, como era costume na época. E a Bíblia diz que durante a batalha, entre os bosques e os vales de Jerusalém, o cabelo de Absalão engarrancha no galho de uma árvore, e o cavalo sai em disparada, e ele fica pendurado pelo cabelo. E Joabe, aquele mesmo assessor que odiou a volta de Davi, de Absalão, vem e defere um golpe mortal em Absalão. Davi havia dito o seguinte: olha, Joabe, façais qualquer coisa, mas não toca no meu filho. Mas Joabe já estava cheio de ódio pelo moço Absalão. E quando a notícia da morte de Absalão chega a Davi, quando dizem a Davi que Absalão foi transpassado pela espada de Joabe, a Bíblia diz que Davi rasga as suas roupas e se deita no chão e começa a gritar e chorar. E a Bíblia diz que ele grita dizendo assim: Absalão, 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 meu filho Absalão. Mas agora, o tempo de dizer meu filho já havia cessado. O rapaz estava morto. O tempo de dizer meu filho já havia findado, porque agora não adiantava mais. O rapaz estava morto. E olha, irmãos, a grande pergunta que fica nessa noite para nós é justamente: quantos de nós não deixamos para externalizar o que nós sentimos quando já é tarde demais, quando a morte já chegou, quando o câncer já matou, quando o Covid já matou? Quantos de nós não deixamos para externalizar os nossos sentimentos quando já é tarde demais, quando a droga já levou, quando o divórcio já é certo? Quantos de nós não deixamos para externalizar o que nós sentimos quando já é tarde demais? Absalão tinha tudo que um jovem da sua geração, da sua época, poderia desejar. A Bíblia chega a dizer que Absalão era o homem mais bonito da sua época. Absalão tinha tudo, ele era formoso, ele era filho do rei, ele morava num palácio, ele tinha status, ele tinha tudo que um jovem poderia desejar. Mas sabe o que Absalão queria de verdade? Era um pai. Não era de um grande general, não era de um grande rei, de um grande líder político, não era de um grande empresário que Absalão precisava, mas era de um pai que ouvisse as angústias do filho. Não era dono de um grande complexo empresarial que Absalão precisava, mas de um pai
que fosse no futebol com o filho, que brincasse em casa com o filho, que tirasse um tempo ali de qualidade com o filho. Absalão tinha tudo o que ele poderia desejar, menos um pai que fosse presente na sua vida. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim, porque ele consegue dar respostas de quebrantamento a Deus. Mas conquanto ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele tinha dificuldade na condução do seu lar, em materializar aquelas boas intenções, em transformar isso num projeto de vida na existência dos seus filhos. Irmãos, não adianta você juntar o dinheiro que junta para a educação dos filhos. Não adianta você fazer as orações que faz pelo seu filho, se você não for capaz de transformar isso em algo palpável. Se você não for capaz de materializar isso, se você não for capaz de transformar isso num projeto de vida para os seus filhos, para a sua família, não adianta ter as boas intenções que tem. Para isso nós precisamos de instrução, de graça, de dedicação. E aí nós percebemos algumas coisas na relação de Davi com seus filhos. Por exemplo, Davi estava sempre transferindo responsabilidade. Primeiro ele transfere para os filhos a responsabilidade de cuidar de Absalão e Aminon lá no campo. Se tiver a gurizada toda, talvez não aconteça nada, um cuida do outro. Transferiu para os filhos a responsabilidade de cuidar do irmão. Depois ele transfere para o avô. Deixa lá na casa do vô e da avó, que aí eles vão dar bons conselhos para eles vão cuidar, eles vão saber orientar o menino. Transfere para o avô e para a avó a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão. Depois ele transfere para o empregado, o assessor, porque é Joabe que tem que intermediar a volta de Absalão para Jerusalém, para Israel. Davi estava sempre transferindo responsabilidades intransferíveis. Para quem você tem transferido a responsabilidade da sua família, dos seus filhos? Para a igreja? Para o pastor? Para a salinha das crianças, lá para os professores? Para quem você tem transferido a responsabilidade do seu lar? Para a TV, para a internet? Que eu tenho uma criança ali para entreter. Para quem você tem transferido a responsabilidade da sua família? A família é tua, a responsabilidade é tua, certo? E é isso, irmãos. Nós podemos aprender com a vida de Davi, que não basta você ser um homem segundo o coração de Deus, ter um coração quebrantado, ter boas intenções, fazer as orações que faz, investir o dinheiro que investe, se você não se dispor a tirar tempo de qualidade, de ouvir as angústias do seu filho, de acompanhar ele na escola. Não deixe passar o tempo, irmãos. Não deixe passar o tempo para externalizar o que você sente em relação ao seu esposo, em relação à sua esposa. Muitas vezes nós vamos criando barreiras dentro dos nossos lares, paredes entre nós, porque nós não temos coragem de pedir perdão uns para os outros, e de dizer assim: minha esposa, me perdoe, ontem eu estava nervoso e eu acabei falando pelos cotovelos. Meu filho, me perdoe, papai errou com você ontem. Nós temos vergonha, orgulho, e aí nós vamos deixando para lá, e aí os sentimentos vão sendo engolidos, nós vamos reprimindo tudo aquilo que nós sentimos, e depois quando sai,
vira monstro do lado de fora. Depois, quando sai em forma de doença. Então vamos, irmãos, atentar para isso. Vamos desenvolver essa capacidade de dizer o que a gente está sentindo. Olha, minha esposa, eu estou sentindo isso, e não gostei disso e daquilo. Mas eu vou tentar compreender, porque eu sei que você vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, uma escala de valores diferente. E eu vou tentar compreender, ao invés de ficar emburrado, ao invés de criar paredes entre nós. Externalizar, irmãos. Davi amava Absalão. Ele chorou, ele gritou o nome do seu filho na sua morte. Mas enquanto ele estava vivo, ele foi incapaz de tratar do problema, de resolver a situação, de assumir a responsabilidade, de apaziguar o coração do seu lar. A palavra de Deus está dizendo que se o coração do filho não se converter ao coração do pai, e o coração do pai não se converter ao coração do filho, se o coração da filha não se converter ao coração da mãe, e o coração da mãe ao coração da filha, se o coração do esposo não se converter ao coração da esposa, e vice-versa, nós poderemos ser feridos com a maldição. Maldição do ódio, que arruína e destrói a vida das pessoas. Está entendendo? Não essas maldições lá dos antepassados, mas do hoje. A Bíblia diz que é condição absolutamente imprescindível para que essas maldições sejam quebradas, que o seu coração se converta ao coração da sua família. Se a cruz de Cristo não for erguida dentro dos nossos lares, dentro daquelas gavetas que estão fechadas, lacradas, enclausuradas, cheias de ódio, de amarguras, de rancores, raízes profundas de ódio, se a cruz de Cristo não for erguida dentro da sala da tua casa, dentro da cozinha, dos quartos, dos banheiros, esteja certo que você poderá ser ferido com esta maldição. Palavra de Deus. Certo?